Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai ter uma aula muito importante. A gente vai falar sobre conceitos que são essenciais para entender se você quiser operar como os grandes players e como as instituições, tá? E o que eu quero que você realmente pense hoje, lógico que a gente vai entrar sobre as áreas institucionais daqui a pouco e sobre como isso é usado para manipular o preço e para, lógico, como você já sabe a narrativa, bater o stop loss de todo mundo. Mas eu vou trazer algo que vai fazer muito sentido para você, tá? Como eu falei sempre em todas as aulas, o que você já sabe até agora, os bancos precisam de liquidez, eles precisam de outras pessoas nos contratos deles e, né, por causa disso, eles precisam que as massas tenham opiniões no mercado. Eles precisam acumular opiniões. Tá? Então, sabendo disso, você vai entrar num estado de mente onde vai ser impossível você olhar o mercado da mesma forma. Tá? E você também sabe agora que a forma que isso acontece, tá? que essa liquidação é capturada, eu sempre digo que é através de velas institucionais, tá? Através de velas institucionais. Uau, o que aconteceu aqui? Tá? Através de velas institucionais. No caso, essa aqui seria um nível de suporte, muito dinheiro capturado com essa vela institucional, tá? Então, você já entendeu isso. Isso é uma vela que foi patrocinada pelos bancos com muitos contratos de venda para que as pessoas que estão comprando aqui saiam do mercado, tá? Agora, o que eu quero te contar é que quando eu falo vela, eu falo de uma forma simples para que você entenda bem fácil para que você realmente consiga visualizar uma vela, porque uma vela está aí, uma vela. Mas a realidade é que uma vela institucional precisa ser caracterizada não como uma vela institucional, mas como uma área institucional. Não tem problema nenhum você chamar de vela, porque é uma vela. Mas a forma que você vai entender isso é através de uma área institucional. Por quê? Por quê? Porque vamos supor que a gente está pintando esse padrão de suporte. A gente sabe que os bancos estão prestes a liquidar esse nível de suporte, porque aqui tem muito dinheiro em forma de stop loss e ordens pendentes. Mas você precisa se perguntar onde que esses hedge funds e essas instituições estão abrindo as posições. E você não consegue responder essa pergunta quando você está vendo isso. Porque pode ser que eles decidam abrir as posições em qualquer hora. Eles podem ver que o preço está caindo um pouco por causa de uma correção. E eles podem aqui decidir abrir as posições. Pode ser que o preço está aqui em cima, que nem a gente viu, vou mostrar aqui em cima, e eles decidem abrir as posições lá em cima. Pode ser que o preço caia até aqui, comece a subir de novo, e aí eles abram as posições. A questão é, você não tem uma bola de cristal para saber exatamente quando eles vão abrir as posições. Portanto, você não concorda comigo que a gente não consegue pegar o time frame que representa no minuto a hora que eles entraram? É lógico que a gente consegue ter a raiz do movimento. Mas como a gente sabe se a vela que foi pintada, eu realmente vou fazer esse padrão em velas para você conseguir visualizar, tá? Como a gente sabe que se a vela, vamos supor que essa é a vela institucional que liquidou,
É uma vela vermelha porque liquidou venda. Como a gente sabe se essa vela, na verdade, os contratos foram abertos dos bancos aqui, eles liquidaram até aqui, e o resto foi preço natural que caiu mais um pouco. Tá, eu vou mostrar isso para vocês realmente como isso funciona. Vou dar um pequeno exemplo. Tá? Um exemplo no GBP/USD. Olha aqui essa área. Qual aqui que é a vela institucional? Tá? A gente tem várias velas, mas quais dessas que é institucional? É lógico que você vai falar, Edu, essa aqui é a vela institucional. Olha como ela foi de força. Liquidou a resistência e o suporte. E você está certo. Essa é a vela institucional. Mas onde que eles abriram as posições dentro dessa vela? Foi aqui? Foi aqui? Foi aqui embaixo? Foi aqui nesse wick? Você não sabe. Portanto, você precisa descer para os 30 minutos e ver. Agora você vê. Ah, olha só. É possível que eles abriram aqui. Tá? Desceu para os 30 minutos, vamos pegar outra cor. É possível que eles abriram aqui em cima para liquidar essa resistência. Eu vou pintar de azul. É possível que eles abriram aqui em cima para liquidar essa resistência. E aí o preço voltou para essa área, lógico, para mitigar os contratos. E teve uma reversão. Você está certo. Mas nessa área azul que a gente marcou, onde que eles abriram os contratos? Vamos descer para os 5 minutos. Agora você vê que muito provavelmente nessa área azul os contratos foram abertos nessas duas velas. Vamos marcar de azul escuro. E agora você já tem outra área. E olha que essa área também teve a reversão aqui e retestou. Mas, vamos num minuto. Onde que essas velas foram abertas? Agora você tem outras velas institucionais. Agora, muito provavelmente, as velas que você vai chamar vão ser essas daqui, que quebraram o nível de resistência. E aí vamos pintar essa de marrom. Então, olha só. Qual que é a vela institucional? Porque no começo você me disse que a vela institucional era aquela vermelha que a gente viu numa hora. E de fato é. De fato é uma vela institucional. Mas você não sabe, dentro dessa vela, aqui em cima, que liquidou essa resistência, onde que aconteceram as aberturas dos contratos. Porque as aberturas dos contratos de liquidação aconteceram em algum lugar aqui. Então, baseado nisso, o que você precisa entender é que existem velas institucionais, tá? E a gente pode falar isso, a gente pode se comunicar dessa forma, mas na realidade são áreas institucionais. Áreas institucionais. E eu vou marcar a área institucional. Qual foi a raiz do movimento para cima? Foi essa aqui. Essa foi a raiz. Então você pode apagar toda a outra bobagem que a gente desenhou. A raiz do movimento foi essa. Então, você faz duas coisas. Você vê qual que foi essa raiz e você marca essa área como uma área de reversão. Tem gente que gosta de abrir, de entrar no WIT. Lógico, isso a gente está falando sobre mitigação, mas nessa liquidação, tá, gente, eu não vou falar sobre mitigação agora, eu vou te dizer que essa foi a área institucional. E olha só o que deu uma reversão da área institucional. Tá? Da mesma forma, pessoal, da mesma forma, aqui embaixo,
Tá? Essa aqui foi a vela institucional. Mas isso é uma área institucional. Então, o que você precisa fazer é entender que isso é uma área para que depois, quando eu ensine como fazer mitigação e pegar a entrada no reteste, você saiba entrar nos 5 minutos e ver onde a sua entrada vai ser. Mas você precisa conseguir identificar a vela. Por quê? Por que quer dizer essa vela institucional? Essa vela institucional quer dizer que foi a vela em que liquidou um nível fundamental de suporte ou resistência. E claro, foi essa vela. No 15 minutos. Tá, pessoal? No 15 minutos. Mas no 30 minutos... Olha só, agora já é outra vela. Já é uma vela diferente. Mas no 45 minutos já é outra estrutura. Mas no 1 hora já é uma outra vela, que no caso é essa vela aqui que a gente falou no início. Então você precisa descer o time frame e encontrar qual foi a parte que houve manipulação. E você não sabe se os contratos foram abertos aqui em cima e eles precisam voltar aqui em cima para fechar. Você não sabe se os contratos foram abertos aqui no meio. Porque essa vela aqui, que liquidou todo mundo, isso aqui são os bancos entrando com uma grande força de venda. Por quê? Porque os bancos vendem para liquidar, para depois aqui embaixo comprar. Eles vendem muito dinheiro, tiram do bolso deles para vender e derrubar o mercado, para bater o stop loss de toda essa liquidez. Eles vendem para comprar. Isso é o que eu quero que você entenda, tá? Eles vendem para comprar. Mas você não sabe onde eles começaram a vender para levar o mercado para baixo. Porque lembra que eu falei que o mercado funciona através de oferta e procura. Portanto, se os bancos entrarem com 1 bilhão de vendas, é lógico que o mercado vai cair muito. E ao entrar com 1 bilhão de vendas, quando o mercado cai muito da forma que a gente falou, que nem aqui, que lógico eles usaram muito dinheiro para trazer o mercado para baixo, eles venderam muito contrato para trazer o mercado e bater o stop loss de toda essa gente. Muito contrato eles tiveram que gastar para bater o stop loss de toda essa gente. E eles tiveram que vender muito. Eles tiveram que tirar do bolso deles uma posição enorme de venda. Literalmente abrir o MetaTrader deles, né? Vamos supor que é MetaTrader. E apertar Sell by Market com 1 milhão de lotes, para que o preço bata o stop loss de todo mundo. Tá? Isso é o que eu quero que você saiba até agora. Depois eu vou te ensinar por que os mercados precisam voltar para a área onde, né, eu vou te ensinar onde, não nessa aula, mas onde que o mercado volta para retestar essa vela, que foi os contratos, porque eles precisam depois fechar todos esses contratos de venda que eles abriram para bater o stop loss de todo mundo. Porque logo após a venda, quando o preço chega embaixo e todo mundo que estava comprado aqui, que estava comprado nesse suporte, teve que vender a posição. E eles venderam a posição para quem? Para o banco que entrou aqui embaixo. Tá? Eu sei que é simples, mas você precisa assistir e entender várias vezes para realmente pegar. E quando eles vendem todas essas posições, a gente não faz ideia de se eles entraram para vender aqui, se eles começaram a vender aqui, se eles começaram a vender aqui, se eles começaram a vender aqui. A gente não sabe. Tá? Então o que a gente tem é uma área institucional. Tá? É uma área institucional. E essa área, lógico, precisa ter reteste, né? Como a gente teve aqui, um reteste, para depois subir.
Então você não sabe se a área, se os contratos foram abertos aqui ou aqui ou aqui. Eu te prometo que isso vai fazer sentido. Mas você precisa assistir e reassistir. Você não sabe se os contratos foram abertos aqui de venda. Que contratos que eu estou falando, pessoal? É esse que eu acabei de explicar. Que os bancos precisam usar para levar o preço para baixo. Toda manipulação que acontece são os bancos vendendo muito dinheiro, manipulando a oferta e a procura e trazendo o mercado para baixo para que o stop loss do pessoal que opera suporte tome stop e entre e dê a posição deles para os bancos. Porque os bancos não podem entrar com a quantidade de dinheiro que eles querem. Tá? Então, dessa mesma forma, você não sabe exatamente onde os contratos foram abertos. E para isso eu quero te apresentar um outro exemplo. Tá? Uma coisa que vai clarear um pouco a sua visão. Tá? De que exemplo eu estou falando desse aqui? Seguinte, ó, eu quero mostrar para você, na verdade, essa parte aqui. Olha o tamanho desse movimento aqui. Eu te digo uma coisa, isso é uma área institucional. Mas, onde que os bancos entraram aqui? Tá? Onde os bancos entraram? Por quê? Porque o que aconteceu aqui? Os bancos entraram com muita venda para bater o stop loss das pessoas que estavam operando. Nesse caso, esse pullback, ou essa resistência que deve ter sido formada nos 5 minutos, mas esse pullback. E aí o mercado desmoronou e tirou toda essa liquidez, depois de tirar toda essa liquidez. Tá? Primeiramente. Mas, eles tiveram que fechar os contratos aqui. Porque, lógico, né, eles usaram muito dinheiro para levar o preço até aqui embaixo. Então, eventualmente, tá, eles precisam voltar o preço para conseguir fechar alguns desses contratos. Isso é sobre mitigação, é claro. Mas o que eu quero passar para você é que existem áreas institucionais. Da mesma forma que isso aqui, esse triplo fundo, isso aqui é uma área institucional. E lógico, depois a nossa entrada é no reteste na mitigação. Aqui, essa é a nossa entrada, no reteste da área institucional. Mas isso não é o que você precisa aprender agora. Isso você vai aprender. O nome disso, eu só quero te dar uma explicação, se você já sabe, porque você assistiu muito, me acompanhou muito, você já sabe, porque quem procura conhecimento tem. Mas, isso aqui eu ainda não expliquei. Tá? Mitigação, lógico, é o que acontece quando eles usam os contratos de venda e retestam para fechar alguns contratos de venda. Mas isso você não é o foco de agora. O foco de agora é você entender que essa é uma área institucional. Tá? Por quê? Porque você vai falar, Edu, mas você marcou uma vela. Não marcou? 1 hora uma vela? Sim. Mas e no 15 minutos? Quantas velas eu marquei? Ó. Cadê? Mas e no 15 minutos? Quantas velas eu marquei? Né? Quantas velas eu marquei no 15 minutos? Várias. Olha, nível de suporte quebrado. Várias velas. Então, numa hora, com certeza, tá certo. Edu, você marcou uma vela. Mas, no 15 minutos, são várias velas. Então, o que eu quero que você entenda aqui, não tem problema nenhum falar sobre uma vela institucional, tá? Mas, eles trabalham em áreas. E o que aconteceu aqui? Né? Não vou falar de mitigação. Eles usaram muito dinheiro
abriram várias vendas, eles literalmente abriram o MetaTrader deles, né, que é a plataforma que eles usam, e apertaram Sell. Apertaram Sell com 1kk de lotes. E isso aconteceu. E quando isso aconteceu, eles bateram o stop loss de todo mundo que estava operando aqui. Tá? Então, onde que eles abriram as posições? Pode ter sido aqui em cima, pode ter sido aqui no meio, pode ter sido aqui. Muito provavelmente foi aqui, por causa desse wick. Mas a gente não sabe disso. Tá? Então, é uma área institucional que liquidou. E bateu o stop loss de todo mundo para eles entrarem do outro lado. Tá? E aí, tá? Eu vou repassar isso. As pessoas tinham stop loss, todo mundo estava comprando nessa área, comprando. Eles tinham stop loss aqui embaixo, as pessoas do varejo. O banco vai e captura esse stop loss das pessoas. Quando o stop loss é capturado, é como se a pessoa entrasse de uma compra para uma venda. E a pessoa que acabou de vender para alguém, venderam para os bancos. Tá? Então o que eu quero falar agora é que os time frames são áreas institucionais. Tá? Para achar entradas, você vai ver que depois você vai descer o time frame e procurar, mas são as áreas que acabam liquidando o mercado. Tá? Falando sobre isso, time frames, e agora você entendeu que a gente tem áreas que liquidam. Tá? Essas áreas podem muito bem ser vistas como velas, eu não tenho problema nenhum em te deixar falar que é uma vela institucional, mas você precisa entender que o que quer dizer uma vela institucional quer dizer que contratos foram abertos. Contratos de bancos foram abertos. Se for uma liquidação de suporte para baixo, se for uma liquidação de suporte, contratos de vendas foram abertos para depois ser comprados. Se for uma liquidação de resistência, contratos de compras foram abertos para depois cair o mercado, para depois vender. Se foi, lógico que nem a gente falou sobre ombro e cabeça, se subiu é porque compraram para depois vender, se caiu é porque venderam para depois comprar. Tá? A questão que você precisa entender é se eles liquidam para baixo, eles venderam muito dinheiro para o mercado cair e bater stop loss. Se eles querem levar para cima, eles compraram para o preço subir e bater muito stop loss de venda. Mas, vamos lá. Time frame essencial. Tá? O que eu vou te passar agora é os time frames. A gente tem vários time frames. A gente tem dia, a gente tem 4H, a gente tem 1H. Sabendo disso, você entende que cada time frame conta uma história. Cada time frame conta uma história. Vamos para o diário. Que história que esse time frame estava nos contando? Tá? A gente está olhando para o dia, que é um pouco maior que o 4 horas, mas a gente está olhando para o dia. Tá? Esse time frame nos contou o seguinte. Esse time frame nos contou que nós tínhamos nível de suporte, a gente tinha stop loss aqui embaixo, o mercado criou uma liquidação aqui, e aí, depois que, lembra que a gente fala sempre sobre padrão, olha como isso é, olha o que as massas, pense no que as massas estão pensando. Opa. O pessoal começou a comprar doidado. O mercado caiu com essa área institucional, e aí mitigaram, que é fechar alguns dos contratos de venda que eles usaram para derrubar o mercado. Que lógico que a gente vai ter aula só sobre mitigação. Mas, se você olhar isso aqui, você vê que eles liquidaram, voltaram para retestar e subimos. Mas, então a gente está vendo um cenário de compra.
por causa da força que foi liquidado e os bancos estão dentro de compra. Mas se a gente for para 1 hora, que também faz parte do diário, a gente vê, onde eu circulei aqui, nesse círculo aqui, a gente vê que a gente tinha essa liquidação, essas velas institucionais. Tá? Não tem problema nenhum falar vela institucional, eu só quero que vocês entendam que é uma área, mas não tem problema nenhum. Essas velas institucionais, essa área que liquidou esse suporte antes desse movimento brusco de queda. Então, logicamente, as pessoas poderiam querer entrar no reteste dessa área institucional aqui. Isso não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum você entrar no reteste, porque tá certo, é mitigação, é aquilo que eu falo para você, que é fechar parte dos contratos. Isso aqui é onde a gente entraria. Mas, e não é o ponto que, e o que eu quero te passar agora não é que você precisava ter entrado, não. É que você não podia ter entrado, desculpa. O que eu quero te passar agora é que você precisa ficar ciente do que está se passando no time frame maior. Por quê? Porque o time frame maior nos contou que o GBP/USD tinha liquidado lá embaixo e agora estava subindo com força. Então, por que a gente procuraria uma venda num cenário de força tão forte, mesmo sendo uma área linda? E a resposta é que não tem problema nenhum procurar uma venda quando o mercado está subindo. Tá? A verdade é o seguinte, a gente não vai tentar adivinhar topo, mas se a gente tiver uma confirmação de área institucional, você pode sim entrar. Eis a questão, no entanto. Tá? Eis a questão, no entanto. O mercado, conforme fez isso, essa rejeição da nossa área institucional, tinha muito motivo para cair, que é a rejeição disso que foi claramente manipulado. Mas, será mesmo que o mercado ia cair, levando em conta a força que a gente estava tendo? Muito provavelmente não. Isso quer dizer que eu não posso entrar? Não. Isso não quer dizer que você não pode entrar. Isso quer dizer que quando você for procurar uma entrada em um mercado de liquidação e o mercado estiver com força, você está procurando uma venda, você tem que ajustar o seu take profit para um nível que faça sentido. Se o mercado está subindo muito, você provavelmente não vai procurar um take profit abaixo da estrutura. Né? Lógico, essa foi a reversão. E isso foram belos 40 pips. Não estou falando que é um problema. Mas, se você for entrar num mercado que está subindo, você precisa ajustar o seu take profit para uma área que faça sentido no mercado que está subindo. E é lógico que os bancos, se eles quisessem, eles levariam esse preço para baixo em 2 segundos. Então, estrutura bem ou mal, poderia ter sido que aqui, presta atenção nisso. Poderia ter sido sim que aqui o mercado caía com muita força. E o que diz que não? O que diz que não é o time frame maior que nos contou outra narrativa, que nos contou a narrativa de que tinha muito mais dinheiro que foi capturado aqui embaixo, até aqui em cima desse suporte, do que dinheiro, tá, que foi capturado naquela 1 hora. Tá. Portanto, não tem problema nenhum entrar aqui nessa vela, por exemplo. Eu estou falando isso para você entender os time frames. Se a narrativa do diário contasse outra história. Mas a narrativa do diário literalmente conta a história de que nós estamos com uma força absoluta. Tá? Então, lógico que a gente não vai querer vender ali. Da mesma forma, olha só. Nesse exemplo. No diário. Olha como o mercado caiu. A gente tinha um nível consistente de resistência. O mercado voou por esse nível através dessa vela institucional.
dessa área institucional. Não tem problema nenhum falar vela, eu só quero que você entenda que é uma área. Mas uma vela do diário pode ser uma vela institucional. Não quer dizer que não é, só quer dizer que é uma área institucional. Tá? Então, o preço depois disso desmorona, depois de quebrar esse nível de resistência. Tá? Ah, Edu, mas nós criamos mais resistência. Sim, nós criamos mais resistência. Isso quer dizer que o preço tem que voltar aqui para capturar o dinheiro. Mas nós quebramos a resistência de curto prazo aqui. Então, faria sentido a gente procurar compras nessa área aqui, que eu marquei de azul? Faria sentido a gente procurar comprar? A resposta é não. Por quê? Porque nessa área, mesmo que você conseguisse achar uma compra, ela não faria sentido porque o time frame do diário nos está contando outra narrativa. Está contando uma narrativa de alguém que acabou de liquidar, gastar muito dinheiro para liquidar um nível de resistência e voar para baixo. Isso é a narrativa que o diário está nos contando. Tá? Essa é a narrativa. Então, por que nós entraríamos com compra? Se a narrativa do diário não está contando. Lembra, o time frame maior é soberano. Não tem problema nenhum, pessoal, você abrir esse lugar aqui que eu vou marcar de azul e você entrar no time frame de 1 minuto e procurar uma compra de verde, tá? Vou botar verde. Não tem problema nenhum você marcar isso, abrir o 30 minutos e procurar uma compra. Não tem problema, bem ou mal, tá? Você pode ter, por exemplo, procurado uma compra aqui, nesse reteste, e ter ganhado aqui. Mas você precisa estar ciente que o seu take profit vai ser um take profit que faça sentido para um mercado que está desmoronando, porque o time frame maior nos está contando essa história. Então sempre pensa qual que é o time frame maior, qual é a história que o nosso time frame maior está sendo contado para a gente. No caso daquele exemplo que eu mostrei aqui, né, que esse é aquele que eu mostrei antes, a gente estava com muita força, porque a gente liquidou para baixo, os bancos entraram com muito dinheiro no diário, então é grande grana. São contratos enormes. Tá? E isso quer dizer que não tem problema a gente procurar venda, mas a gente precisa ter um take profit que faça sentido, sabendo que onde eles querem levar o preço é para cima. Tá? Vou fazer um teste agora para ver se você realmente entendeu. Fazer o teste no metal, no prata. Tá? Faz sentido essa área aqui. Isso está no diário, hein, pessoal? Isso é o prata diário. Olha esse nível de suporte. Tá? A gente tinha teve esse movimento para cima antes dessa queda. Muita gente começou a comprar nesse suporte. Isso aconteceu e a gente viu que o preço caiu. Então a gente sabia que no time frame diário o que estava sendo nos contado, né? Eu vou usar isso como exemplo, vou usar o padrão de M. O que nos estava sendo contado é que a gente estava tendo uma liquidação. Logicamente, já que a gente estava tendo uma liquidação, porque isso é aquela história que eu contei, acumulando contrato, capturando dinheiro e capturando dinheiro para eles conseguirem entrar com bastante dinheiro. E você lembra que eu sempre falei para você em todas as lives, compra metal. Eu falei para você, compra metal, compra metal, compra metal quando a gente estava aqui. Eu falei para você comprar metal quando a gente estava aqui. Hoje, se você comprou metal, você ganhou muito dinheiro. Mas, né, é lógico que eu só posso avisar. E aí, a gente teve essa grande liquidação. Para quê? Porque a gente sabe que depois dessa manipulação inteira, é lógico que os bancos entraram.
Então, faria sentido a gente querer entrar em compras? A resposta é que não tem problema você tentar procurar compras se o seu take profit fizer sentido. Você sabe que o mercado está caindo de uma forma soberana, porque a gente está manipulando. A gente está em uma parte de liquidação. A gente está tirando esse suporte, tiramos esse suporte. Então a gente sabe que o mercado está caindo. Agora, isso quer dizer que você vai operar dessa forma? Não. Tá? Não. Isso quer dizer que você não precisa operar dessa forma. Aliás, pelo contrário, eu recomendo que aqui você teria entrado para uma venda para depois ter comprado. Seria muito dinheiro isso aqui. Por quê? Porque a gente sabia que o mercado ia sair liquidando e depois ia subir, porque os bancos entraram. O que aconteceu foi, os bancos usaram bastante dinheiro de venda para levar o preço do metal até aqui embaixo. Lógico, eles aproveitaram a corona. E aí subiram até lá em cima. Porque eles conseguiram entrar aqui embaixo, depois de ter liquidado todos esses contratos. Tá? Portanto, pessoal, o que você precisa manter dentro da sua cabeça é que os time frames maiores são soberanos. Olha só. Os time frame maiores sempre contam uma história. E agora o que esse time frame, por exemplo, está nos contando? Está nos contando que a gente está criando um nível de resistência. Quer dizer que vai ter muita liquidez aqui em cima. Quer dizer que o mercado vai ser atraído para subir, para tirar essa liquidez. Pode ser que a gente suba e caia, muito improvável, ou pode ser que a gente use essa liquidez para impulsionar o mercado mais para cima ainda, porque todas as pessoas que estão vendendo nessa resistência são obrigadas a comprar de volta quando bater o stop loss delas aqui em cima. Então leva o mercado mais para cima ainda. Tá? Então o que eu quero que você realmente pense comigo é o que os time frames maiores estão me contando. Tá? O que os time frames maiores estão me contando. E olha só o euro. Euro também, por exemplo, criando um nível de resistência. Quer dizer então que no time frame maior, muito provavelmente, a gente não vai estar querendo vender, porque a gente sabe que essa resistência tem que ser liquidada, porque tem uma piscina de dinheiro. Então no time frame de 15 minutos, a gente provavelmente não vai estar querendo vender. A gente vai estar querendo comprar, porque a gente acabou de criar um nível de resistência enorme. Tá? Então, e a gente sabe que isso vai ser liquidado. Então, você precisa analisar o que o dia está me contando. Está me contando isso. A gente está com grande força no euro. A. B. A gente tem um nível de resistência que é uma piscina de dinheiro para ser capturado. C. A gente está imprimindo uma rejeição para que mais opiniões sejam acumuladas e mais pessoas comecem a vender, para que eles levem o mercado para cima e ganhem o dinheiro de todo mundo. Portanto, sempre se pergunta isso. Tá? O que os time frames maiores? E não só o diário, pessoal. O 4 horas. O que 4 horas está me contando? Bom, 4 horas me contou que a gente tinha um nível de suporte, liquidamos antes da subida e agora estamos subindo. Ou seja, muito provavelmente o mercado do euro vai continuar subindo, porque a gente liquidou aqui embaixo, tirou o pessoal do mercado e criou uma resistência com uma piscina de dinheiro. Isso é o que 4 horas está me contando. Agora vamos supor, o que 1 hora está me contando? Vamos bem perto. 1 hora está me contando que opiniões estão sendo formadas nessa resistência e muito provavelmente tem dinheiro. Portanto, no 1 minuto, a gente muito provavelmente não vai querer vender. E não tem problema vender, pessoal. Só que você precisa ter um take profit realista. Se você for vender aqui, você precisa ter um take profit que faça sentido para uma venda. Eu acho que isso, para mim, não é a melhor técnica. Você quer entrar junto com um time frame maior, que é assim que você consegue um stop loss de 3 pips para um take profit de 200.
E isso é possível se você estudar e se você se esforçar e se você colocar o conhecimento. Tá? Então, realmente entende que os tempos maiores são soberanos. Da mesma forma, vamos ver se você realmente entendeu. Você pensa, no 1 minuto, olha só, no 1 minuto a gente está subindo bastante. Mas talvez, no 1 dia, a gente está numa grande consolidação. E isso faz uma grande diferença. Tá certo que a gente está em um mercado forte no AUD/USD, a gente tem tendência para continuar subindo porque a gente tem nível de resistência, mas não quer dizer que a gente vai acreditar na narrativa que o minuto nos está contando. Da mesma forma, agora a gente volta para a parte de área institucional para conectar tudo que eu te ensinei. E lógico, sempre eu nunca vou te ensinar nada por motivo nenhum. Da mesma forma que a área institucional é uma grande, ótima confirmação para o mercado que já está em uma tendência a nosso favor. E não tem problema nenhum se não estiver. Mas você precisa se ajustar a isso. Portanto, um exemplo aqui. Um nível consistente de dinheiro. O mercado quebra forte depois desse suporte. Rejeita e retesta. Nisso aqui, ó, o time frame maior estava nos contando que o mercado estava caindo. Mas, se a gente for bem aperto, a gente vê um reteste que reverteu a direção do mercado. Mas, isso não quer dizer que quando você entrou aqui, você colocou o seu stop loss lá em cima. Não, porque você não cortou com isso. Você contou com que o mercado subisse até um ponto tal e você bate take profit, porque você não tem como saber. Baseado no diário, você precisa ver que narrativa estão me contando, tá? Você vê a narrativa que está sendo contada, acha a área institucional e vê se, não só o diário, mas o 4 horas também, se o 4 horas está alinhado com a sua entrada, tá? Entendeu? Então, isso é a área institucional. A área institucional pode ser que seja no 15 minutos, no 1 hora, no 4 horas. Qual deles? A resposta é em todos, porque a gente não sabe exatamente onde o mercado veio. Entendeu? Então, tá? Ó, e por mais que você diz, Edu, mas às vezes os retestes são perfeitos. Olha esse aqui, por exemplo. A gente retestou exatamente no começo da vela institucional. Mas como você sabe se no 1 hora realmente esse topo era a vela onde eles abriram o contrato? Se eles abriram os contratos aqui, se eles abriram os contratos aqui, você não sabe. Então você marca a área, vai para o 1 minuto e vê o que isso está te contando. Tá? Olha só, você foi para 1 minuto, viu uma reversão bacana? Entra. Viu uma tendência sendo criada se afastando? Entra. Mas o que você sabe é que a área que você marcou é institucional. É uma área que quebrou um nível de suporte ou um nível de resistência. Então, para você se localizar nos time frames, para finalizar mesmo, para você realmente sair daqui com ouro, você precisa ver a narrativa que o diário está te contando. Ao entender a narrativa, você sabe como você vai querer operar o seu take profit. Se você estiver numa tendência como essa, é lógico que eu preferiria vender aqui. Mas, se você não pode vender, e você queria muito comprar por algum motivo, coloca um take profit que faça sentido.
Tá? Mas eu procuraria vendas, porque a narrativa do mercado é: nós acabamos de liquidar uma resistência e estamos caindo, vamos achar vendas. Então, essa é a coisa. E aí você entendeu isso. Aí, agora, depois você entendeu que dentro disso, dessa queda enorme, a gente vai ter áreas institucionais. Tá? A gente vai ter áreas institucionais. Lógico, eu poderia mostrar para você. Isso aqui é uma área institucional, você poderia ter entrado no reteste. Isso aqui foi uma área institucional, você poderia ter entrado no reteste. Vários. No minuto eu poderia te mostrar 1 milhão de áreas institucionais, porque os bancos estavam à tona aqui. Mas a realidade é que são essas áreas onde os contratos foram abertos para os bancos manipularem o preço. Então, não tem problema nenhum você chamar de uma área ou de uma vela, mas entenda que no conceito é uma área, porque a gente não sabe exatamente onde os bancos abriram os contratos. Tá? Então, para recapitular, né, ver a narrativa do dia, o que o dia nos está contando, achar uma área institucional, tá? Essa área institucional, lembra que uma vela de 1 hora são 4 velas de 15 minutos. Portanto, uma vela institucional agora são 4 velas institucionais. Então lembra que isso é uma área. E aí você viaja pelos time frames, tentando encontrar o melhor setup, tentando entender o que está sendo te passado. Tá? E você agora precisa entender que, ao entender a confluência desses time frames, você vai conseguir se identificar de uma forma soberana. O que os time frames maiores estão me contando? Porque, bem ou mal, estrutura é king, é rei. Estrutura. Portanto, a gente prefere procurar compras. Lembra que eu falei, não tem problema você tentar encontrar uma venda. Eu não gosto, mas você pode encontrar uma venda que o seu take profit faça sentido. Seria um take profit de 10, 15 pips e seria muito mais arriscado. Então eu recomendo seguir a tendência, porque o mercado funciona em oferta e procura. Encontrar esse time frame, no 4 horas a gente está vendo uma subida. Portanto, no 1 hora a gente vai tentar achar uma área institucional. Por exemplo, essa aqui. A gente vai tentar achar uma área institucional e esperar que o preço venha para essa área institucional. E sempre faz isso. Sempre. Tá? Seguindo a confluência dos time frames maiores. O preço sempre vai respeitar. Tá? Então, é lógico, você precisa assistir e reassistir esses conceitos para você conseguir visualizar isso. Então assiste e reassiste e tenha certeza que isso está na ponta da sua língua e na ponta da sua operação. Tá? Muito obrigado por ficar até aqui e a gente se encontra na próxima.